Ele só queria uma noite de prazer. Mas quando descobriu que ela era virgem, algo dentro dele mudou para sempre. Essa história vai te surpreender do início ao fim. Comente aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Queremos saber seu país ou cidade. O salão do Hotel Unique, em São Paulo, estava impecavelmente decorado para o evento beneficente anual da Fundação Criança Feliz. Luzes douradas refletiam nos imensos painéis de vidro que revelavam a cidade iluminada lá fora. Ricardo Mendes ajustou a gravata de sua camisa Armani enquanto observava a multidão. Aos 35 anos, seu império imobiliário o colocava entre os empresários mais promissores do país, uma posição que ele cultivava com precisão cirúrgica. Ricardo, pensei que não viria. Sandra Moraes, organizadora do evento, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Seu cheque foi generoso como sempre, mas sua presença vale ainda mais para a divulgação. Ele sorriu automaticamente, pegando a taça. Os impostos precisam ir para algum lugar útil, não é? Brincou. Embora parte dele realmente acreditasse que sua contribuição anual fosse mais uma estratégia fiscal do que filantropia genuína. A conversa seguiu o roteiro habitual: projetos, investimentos, a nova torre residencial que sua empresa estava lançando no Morumbi. Ricardo já estava calculando quanto tempo mais precisaria ficar para que sua aparição fosse considerada suficiente quando algo captou sua atenção no pequeno palco montado para apresentações. Um grupo de adolescentes começava uma performance de dança contemporânea. Não era o tipo de apresentação tecnicamente perfeita a que estava acostumado nos teatros que frequentava, mas havia algo genuíno nos movimentos. Atrás do grupo, uma mulher de vestido simples, mas elegante, orientava discretamente os passos. "Quem é ela?" perguntou a Sandra, interrompendo qualquer que fosse o assunto anterior. "Camila Rodrigues, professora de dança de um projeto social na Brasilândia. Conseguimos trazê-la este ano para mostrar o trabalho que fazem lá. Incrível, não? Aqueles meninos nunca tinham pisado em um lugar como este." Ricardo observou com mais atenção. Camila tinha a pele morena, cabelos cacheados presos em um coque simples, e mesmo de longe era possível notar sua postura impecável. Diferente da maioria das mulheres na festa, não usava joias ou maquiagem excessiva. Havia algo magnético na maneira como ela se movia, com uma confiança tranquila que contrastava com a ansiedade social disfarçada que permeava aquele ambiente. Ao final da apresentação, após os aplausos corteses da elite paulistana, Ricardo viu-se caminhando em direção ao pequeno grupo. Os adolescentes estavam eufóricos, tirando fotos do salão com seus celulares. "Foi uma apresentação inspiradora", comentou, aproximando-se de Camila, que organizava algumas bolsas. Ela levantou o olhar, e Ricardo foi surpreendido por olhos de um castanho profundo que o analisaram com uma mistura de surpresa e leve desconfiança. "Obrigada. Os meninos ensaiaram muito para estar aqui." Ricardo Mendes. Ele estendeu a mão esperando o reconhecimento habitual que seu nome causava. "Camila Rodrigues." Ela apertou sua mão com firmeza, mas sem qualquer sinal de que o nome significava algo para ela. "Você trabalha com a fundação?" Ricardo sorriu, genuinamente divertido. "Sou apenas um doador. Imobiliária Mendes." "Ah." Um leve reconhecimento passou pelo rosto dela. "Aqueles prédios gigantes na Marginal." "Entre outros," ele respondeu, intrigado por sua indiferença. A maioria das pessoas teria imediatamente mudado de atitude ao fazer a conexão. Um dos adolescentes chamou Camila, precisando de ajuda com algo. "Preciso ir." "Foi um prazer, Sr. Mendes." "Ricardo," ele corrigiu rapidamente, "e o prazer foi meu. Na verdade," ele hesitou, algo raro em suas interações sociais sempre calculadas. "Gostaria de conhecer mais sobre seu projeto. Talvez pudéssemos conversar em outra ocasião?" Camila o estudou por um momento, como se avaliasse suas intenções. "Estamos sempre abertos a novos apoiadores," respondeu profissionalmente. "Pode visitar o Instituto qualquer dia de semana." Estava pensando em algo menos formal, um café talvez. Um leve sorriso apareceu nos lábios dela. "Sr. Mendes." "Ricardo." "Ricardo. Sou professora de dança de um projeto social, não uma potencial parceira de negócios ou..." Ela fez uma pausa significativa. "O que quer que esteja pensando." Ele sentiu o rosto esquentar levemente,
desacostumado a ser lido com tanta facilidade ou rejeitado tão diretamente. Apenas um café, para falar sobre como posso ajudar seu projeto, insistiu, surpreendendo a si mesmo com o genuíno interesse que sentia. Camila olhou para os adolescentes que estavam maravilhados com o buffet do outro lado do salão. Depois voltou a encará-lo. Terça-feira, 16 horas, na padaria São Judas, perto da estação Brasilândia. Se realmente quer conhecer nosso trabalho, é lá que conversamos. E com isso ela se afastou, deixando para trás um Ricardo intrigado e, embora jamais admitisse, fascinado por finalmente encontrar alguém que não estava imediatamente seduzido por sua riqueza e poder. A Mercedes preta de Ricardo destoava completamente na rua estreita da periferia. Seu motorista, Paulo, lançou-lhe um olhar questionador pelo retrovisor quando pararam em frente à modesta padaria. Tem certeza que é aqui, doutor? Ricardo consultou o endereço no celular novamente. Sim, é aqui. Olhou para o relógio. 16h05. Espere no carro, não deve demorar muito. Ao entrar na padaria simples, o aroma de pão fresco misturado com café forte preencheu suas narinas. Mesas de fórmica, algumas cadeiras de plástico, nada parecido com as cafeterias gourmet que frequentava nos jardins. Avistou Camila sentada ao fundo, corrigindo o que pareciam ser anotações em um caderno. Ela usava jeans, uma blusa simples e tênis. Os cabelos cacheados estavam soltos hoje, emoldurando seu rosto concentrado. Ricardo percebeu que ela era ainda mais bonita assim, em seu ambiente natural, sem a tensão do evento beneficente. Estou atrasado? Perguntou ao se aproximar. Camila levantou os olhos e um sorriso breve iluminou seu rosto. Pontualidade não é o forte dos milionários, imaginei. Na verdade, sou obsessivamente pontual, ele respondeu sentando-se. Mas o trânsito de São Paulo não consulta minha agenda. Bem-vindo à vida real, ela brincou, fechando o caderno. Achei que desistiria quando viu o endereço. Ricardo fez sinal para a garçonete, uma senhora de meia-idade que se aproximou limpando as mãos no avental. Um expresso duplo, por favor. Só temos cafezinho normal, moço, a mulher respondeu. Ricardo hesitou por um segundo. Claro, um café então. E eu quero um pingado e um pão na chapa, dona Cida, completou Camila com familiaridade. Quando a garçonete se afastou, Camila o observava com um leve divertimento nos olhos. O instituto fica a 2 quadras daqui. Depois do café posso mostrar se ainda estiver interessado. Por que não estaria? Porque talvez você tenha percebido que não sou o tipo de pessoa que normalmente frequenta seu círculo social e que esta não é exatamente a zona de conforto para alguém como você. A franqueza dela o desconcertou. Ricardo estava acostumado com pessoas que mediam cada palavra na sua presença, sempre tentando agradar ou impressionar. Você sempre é tão direta? Economiza tempo. Ela deu de ombros. Tempo é o único recurso que tenho tão pouco quanto dinheiro. O café chegou servido em xícaras simples de porcelana branca. Ricardo observou Camila adicionar açúcar ao seu pingado com uma naturalidade que o fez perceber como ele próprio parecia deslocado ali. Então, me conte sobre seu projeto, pediu, genuinamente curioso. Os olhos dela ganharam vida. Começamos há 6 anos, em uma garagem emprestada. Hoje temos um espaço pequeno, mas nosso. Atendemos cerca de 80 jovens, ensinando principalmente dança contemporânea e balé, mas também temos aulas de capoeira e hip-hop. E qual é o objetivo? Formar bailarinos profissionais. Camila balançou a cabeça. O objetivo é dar opções, mostrar que existe um mundo além do que eles conhecem, e seus corpos podem criar arte, que podem pertencer a espaços que normalmente os rejeitariam. Ela fez uma pausa para morder o pão na chapa. Alguns seguirão carreira artística, sim, mas para a maioria é sobre disciplina, autoestima, pertencimento. Ricardo tomou um gole do café, surpreendentemente bom, apesar da simplicidade. E como vocês se mantêm? Editais públicos, alguns patrocínios pequenos, muito trabalho voluntário e muita teimosia. Ela sorriu. Mês passado quase fechamos as portas porque o teto estava infiltrando. Gastamos tudo em reparos. Por isso a apresentação no evento beneficente. Exatamente. Precisamos de visibilidade para continuar existindo. Ricardo percebeu que havia algo magnético na paixão com que ela falava. Era diferente das pessoas com quem convivia. Sempre calculistas, sempre pensando no próximo negócio,
no próximo lucro. E você? Sempre quis ser professora de dança? Perguntou, percebendo que genuinamente queria saber mais sobre ela. Sempre quis dançar, corrigiu Camila. Comecei tarde, aos 15 anos, em um projeto social como o nosso. Consegui uma bolsa para estudar dança contemporânea. Depois fiz faculdade de educação física. Poderia ter tentado uma companhia profissional, mas... Ela hesitou. Tinha outras responsabilidades. Que responsabilidades? Minha mãe ficou doente. Precisava de um trabalho estável, não da vida incerta de artista. Camila olhou para o relógio. Devemos ir? O espaço fecha às 18 horas hoje. Enquanto caminhavam pelas ruas estreitas do bairro, Ricardo observava como Camila cumprimentava várias pessoas pelo nome. Um senhor vendendo frutas em uma carriola, crianças jogando bola na rua, uma senhora varrendo a calçada. Era como se ela fosse parte de um tecido comunitário que ele, de seu apartamento triplex e escritórios luxuosos, mal compreendia que existia. O instituto era um sobrado simples, pintado de branco e azul, com o nome Asas do Futuro, escrito em letras coloridas. Ao entrarem, Ricardo ouviu música e risos vindos de uma sala com porta aberta. Camila o guiou pelo espaço modesto, mas impecavelmente organizado. 2 salas de aula improvisadas com espelhos e barras, uma pequena recepção, um vestiário compartilhado. Não é muito, mas é nosso, ela comentou com evidente orgulho. Ricardo observou as fotos nas paredes, apresentações, formaturas, premiações em pequenos festivais. Você construiu algo significativo aqui, disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Camila o estudou com curiosidade. Obrigada, mas imagino que para você seja difícil entender por que alguém dedicaria tanto a algo que rende tão pouco. Financeiramente, sim, ele admitiu, mas parece render outras coisas. Como o quê? Propósito, conexão. Ricardo fez um gesto vago para as fotos. Não se pode comprar isso, por mais que alguns tentem. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, como se algo importante tivesse sido comunicado sem palavras. Tenho uma proposta, Ricardo finalmente disse. Um final de semana em Ilhabela. Tenho uma casa lá. Vai ter um festival de dança contemporânea que achei que poderia te interessar. Camila ergueu as sobrancelhas, surpresa. Isso é inesperado. É apenas um convite. Profissional, ele acrescentou rapidamente, embora ambos soubessem que não era toda a verdade. Talvez possamos discutir como a Mendes Incorporações poderia apoiar seu instituto de forma mais estruturada. Um final de semana em Ilhabela para discutir apoio financeiro, ela repetiu, como se testasse o conceito. Isso soa como algo que você proporia a qualquer diretor de projeto social. Ricardo sorriu. Você sabe que não. Então seja honesto. Ele considerou mentir, dizer algo charmoso e vago, mas algo naqueles olhos exigia verdade. Estou interessado em você, Camila. Em conhecê-la melhor, longe daqui, longe do meu mundo também, sem expectativas. Sem expectativas? Ela repetiu claramente cética. Ok, com algumas expectativas, ele corrigiu, mas sem pressão. Camila o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Vou pensar, ela finalmente respondeu. Mas se eu for, ficamos em quartos separados e realmente vamos ao tal festival. Ricardo não conseguiu conter um sorriso. Não era um sim, mas também não era um não. E pela primeira vez em anos, ele se viu genuinamente ansioso pela resposta de alguém. Combinado, ele estendeu a mão como para selar um acordo de negócios. Camila apertou sua mão, e Ricardo sentiu que, de alguma forma, estava prestes a pisar em um território completamente desconhecido. Surpreendentemente, Camila aceitou o convite. Foi numa quinta-feira à noite que Ricardo recebeu a mensagem curta. Ok para este final de semana. Me passe os detalhes. Ele não conseguiu conter o sorriso que se formou em seu rosto, algo que seu assistente pessoal, Felipe, notou imediatamente ao entrar na sala com os relatórios financeiros. Boas notícias, chefe? Perguntou Felipe, curioso com a expressão incomum de seu patrão habitualmente sério. Digamos que sim, Ricardo respondeu vagamente, já digitando a resposta para Camila. Cancele meus compromissos de sexta à tarde e de segunda pela manhã. Estarei em Ilhabela. Felipe franziu o senho. A reunião com os investidores chineses?
Pode ser remarcada, cortou Ricardo com firmeza. Avise Paulo para preparar o carro para amanhã às 14 horas. Na sexta-feira, Ricardo estava estranhamente nervoso enquanto o carro se aproximava do endereço que Camila havia fornecido, um prédio simples na zona norte de São Paulo. Ele raramente visitava esta parte da cidade, exceto para avaliar terrenos para novos empreendimentos. Camila o esperava na calçada, uma pequena mochila aos pés e uma expressão que mesclava determinação e uma ponta de hesitação. Vestia jeans, uma camiseta branca simples e tênis. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo despretensioso. Mesmo assim, Ricardo a achou deslumbrante em sua simplicidade. Paulo saiu para colocar a mochila no porta-malas, enquanto Ricardo abria a porta traseira. Olá, ele sorriu. Pronta? Tanto quanto possível para um final de semana com um quase estranho em uma ilha, respondeu ela com um meio sorriso entrando no veículo. O interior luxuoso do carro pareceu intimidá-la por um momento, mas Camila rapidamente recuperou sua compostura, afivelando o cinto. Nunca andei em um carro assim, comentou ela, passando os dedos pelo couro macio do assento. É apenas um carro. Ricardo deu de ombros, tentando diminuir a óbvia disparidade entre seus mundos. Um carro que custa mais que todos os equipamentos do nosso instituto juntos, ela rebateu, mas sem hostilidade, apenas constatando um fato. O trajeto até o litoral norte foi preenchido com uma conversa surpreendentemente fácil. Ricardo descobriu que Camila era filha única, criada apenas pela mãe, uma empregada doméstica que sacrificou muito para que a filha pudesse estudar. Sua paixão pela dança surgiu após assistir a uma apresentação gratuita no Parque Ibirapuera, quando tinha 15 anos. Foi como se algo acordasse dentro de mim, ela explicou, os olhos brilhando com a memória. Eu nunca tinha visto nada parecido. Aqueles corpos contavam histórias sem palavras. Eu precisava fazer parte daquilo. Ricardo, por sua vez, compartilhou como havia transformado a pequena construtora do pai em um império imobiliário, embora tenha omitido os métodos nem sempre éticos que utilizou no caminho. Falou sobre a pressão constante, as noites sem dormir planejando o próximo movimento, a solidão disfarçada de independência. Você não tem família? Perguntou Camila, observando a paisagem mudar pela janela enquanto se aproximavam do litoral. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Meu pai faleceu há 5 anos. Minha mãe vive em Portugal com o segundo marido. Nos falamos no Natal. Irmãos? Uma irmã mais nova em Londres. Trabalha no mercado financeiro. Também nos falamos no Natal. Ele sorriu sem humor. Parece solitário, observou Camila. Ricardo ficou em silêncio por um momento. É eficiente, respondeu finalmente. Menos complicações. O resto da viagem transcorreu com conversas mais leves sobre música, filmes e lugares que gostariam de conhecer. Quando chegaram à balsa para Ilhabela, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e roxos que se refletiam no mar. Camila pareceu encantada com a travessia, apoiando-se na grade da balsa para sentir a brisa marinha no rosto. Ricardo observou-a de longe, percebendo como ela parecia vivenciar cada momento com uma intensidade que ele havia esquecido ser possível. É lindo, não é? Ela comentou quando ele se aproximou. Sim, respondeu Ricardo, mas não estava olhando para o mar. A casa de Ricardo em Ilhabela era exatamente como Camila imaginava. Uma mansão contemporânea com vista panorâmica para o mar, piscina de borda infinita e um deck de madeira que se estendia em direção à praia privativa. O que ela não esperava era a sobriedade da decoração. Tons terrosos, madeira natural, obras de arte brasileiras nas paredes. Achei que seria mais ostentação, comentou honestamente enquanto Ricardo lhe mostrava o quarto de hóspedes, amplo e arejado, com janelas grandes voltadas para o mar. Decepcionada? Ele perguntou com um sorriso irônico. Surpresa, corrigiu Camila. Tem bom gosto para alguém que provavelmente paga decoradores para pensarem por você. Ricardo riu. Acredite ou não, cada peça aqui foi escolhida por mim. Este é o único lugar onde realmente me sinto em casa. Havia algo na maneira como ele disse aquilo. Uma vulnerabilidade rara, que fez Camila observá-lo com mais atenção. Por trás do empresário bem-sucedido e seguro, vislumbrou um homem que talvez estivesse tão perdido quanto qualquer outro.
Jantaram na varanda com frutos do mar frescos preparados pelo caseiro, Sr. Antônio, que cuidava da propriedade. A conversa fluiu naturalmente, embalada por um vinho que Ricardo escolheu de sua adega. O festival começa amanhã às 10 horas, comentou Ricardo. Consegui ingressos VIP. Claro que conseguiu, Camila sorriu. Seu mundo é diferente, não é? Portas sempre se abrem. Nem todas, respondeu ele, segurando seu olhar por um momento que pareceu alongar-se no tempo. Depois do jantar, caminharam pela praia privativa, descalços na areia morna. A lua cheia iluminava o mar, criando um caminho prateado sobre as águas. Camila parou para contemplar a cena. Sabe, cresci a menos de 100 quilômetros do mar e fui à praia pela primeira vez aos 18 anos, confessou ela. Minha mãe nunca tinha tempo ou dinheiro para essas coisas. Ricardo sentiu um aperto no peito ao imaginar a infância de Camila, tão diferente da sua própria, com viagens internacionais e privilégios que ele sempre tomou como garantidos. E agora, como está sua mãe? Perguntou, lembrando-se que Camila havia mencionado sua doença anteriormente. Estável, diabetes e pressão alta. Nada grave enquanto ela toma os remédios corretamente, mas precisa de cuidados. Camila suspirou. Ela não queria que eu viesse. Acha que você tem segundas intenções. Ricardo ergueu as sobrancelhas. E você, o que acha? Que você definitivamente tem segundas intenções. Ela sorriu, mas que também está genuinamente interessado no instituto e talvez um pouco intrigado por eu não ter caído aos seus pés imediatamente. A honestidade dela o desarmou completamente. Ricardo deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. A luz da lua destacava os contornos do rosto de Camila, seus olhos refletindo o brilho das estrelas acima. Posso beijar você? Ele perguntou, sua voz mais rouca do que pretendia. Camila hesitou por um momento, seus olhos estudando os dele como se procurasse algo específico. Sim, respondeu finalmente, num sussurro quase inaudível. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante. Ricardo segurou o rosto dela entre suas mãos com uma delicadeza que surpreendeu a ambos. Quando se separaram, permaneceram próximos, as testas encostadas, respirações aceleradas. Isso complica as coisas, murmurou Camila. As melhores coisas da vida geralmente complicam, respondeu Ricardo. Eles voltaram para casa de mãos dadas, em um silêncio confortável carregado de possibilidades. À porta do quarto de Camila, trocaram outro beijo, mais intenso dessa vez. Boa noite, ela disse, afastando-se deliberadamente e entrando no quarto antes que o momento pudesse evoluir para algo mais. Ricardo permaneceu no corredor por alguns instantes, sentindo algo que não conseguia nomear. Não era apenas desejo, era algo mais profundo, mais perturbador, como se Camila tivesse, de alguma forma, atravessado todas as barreiras que ele havia cuidadosamente construído ao longo dos anos. O Festival de Dança Contemporânea acontecia em um centro cultural à beira-mar, um edifício modernista que contrastava com a arquitetura colonial da ilha. Como prometido, Ricardo havia conseguido ingressos VIP que incluíam acesso aos bastidores e um encontro com os coreógrafos após as apresentações. Camila estava visivelmente emocionada. Seus olhos brilhavam enquanto assistia cada performance, completamente absorta nos movimentos. Ocasionalmente, inclinava-se para comentar algum aspecto técnico ou expressivo com Ricardo, que descobriu se interessar mais pela paixão dela do que pelas apresentações em si. Aquele movimento ali, ela sussurrou durante uma peça particularmente intensa, é uma referência à técnica Graham. Vê como o corpo contrai antes de expandir? É sobre resistência e libertação. Ricardo assentiu, encantado com a maneira como ela traduzia algo tão abstrato em conceitos que ele podia compreender. Em algum momento, sua mão encontrou a dela, e permaneceram assim, dedos entrelaçados pelo resto da apresentação. Após o espetáculo, participaram de um coquetel exclusivo, onde Camila teve a oportunidade de conversar com alguns de seus ídolos na dança brasileira. Ricardo observava à distância, notando como ela se iluminava ao discutir técnicas e inspirações. Naquele ambiente, ela não era a professora de um projeto social na periferia. Era uma artista entre pares, falando com conhecimento e paixão sobre sua arte. Nunca vi você tão feliz, comentou Ricardo quando voltavam para casa no início da noite.
É como encontrar sua tribo, explicou Camila. Pessoas que entendem o que você sente sem precisar explicar. Ricardo assentiu, pensativo. Não tenho certeza se já encontrei a minha. Talvez esteja procurando no lugar errado, sugeriu ela suavemente. De volta à casa, Ricardo propôs um passeio de barco para assistir ao pôr do sol. Em sua lancha particular, navegaram até uma pequena enseada cercada por mata atlântica preservada, onde ancoraram para apreciar o espetáculo das cores do céu. Compartilharam uma garrafa de espumante e conversaram sobre o festival, sobre sonhos de infância e planos para o futuro. A conversa fluía com uma facilidade que Ricardo raramente experimentava, mesmo com pessoas que conhecia há anos. Com o último raio de sol desaparecendo no horizonte, Ricardo se aproximou de Camila. O beijo desta vez foi mais intenso, carregado de desejo contido. Suas mãos exploravam o corpo um do outro com crescente urgência, respirações ofegantes mesclando-se no ar quente da noite tropical. «Podemos voltar para casa?» sussurrou Camila contra seus lábios, um brilho determinado em seus olhos. O trajeto de volta pareceu interminável. Dentro da casa, mal conseguiram chegar ao quarto principal entre beijos e carícias cada vez mais íntimas. No quarto, Ricardo acendeu apenas algumas luzes indiretas, criando uma atmosfera acolhedora, enquanto Camila observava o amplo cômodo com sua cama king size e vista para o mar. Beijaram-se novamente caindo juntos sobre a cama. As mãos de Ricardo deslizaram sob a blusa de Camila, sentindo a pele quente e macia. Ele se deteve por um momento, olhando-a nos olhos. «Você tem certeza?» perguntou com uma suavidade incomum em sua voz. Camila assentiu, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de desejo e apreensão, que fez Ricardo hesitar. «Está tudo bem?» insistiu ele. Ela respirou fundo como quem toma coragem. «Preciso te contar uma coisa», disse finalmente sentando-se na cama. Eu sou... Ela fechou os olhos por um instante. «Sou virgem». Ricardo se afastou levemente, surpresa evidente em seu rosto. «Você... O quê?» «Eu nunca estive com ninguém», Camila repetiu, um rubor intenso colorindo suas bochechas. «Sei que aos 28 anos isso parece estranho, antiquado até. Mas por quê?» Ricardo não conseguiu conter a pergunta, imediatamente arrependendo-se pelo tom que soou mais brusco do que pretendia. Camila suspirou, ajeitando a roupa desalinhada. Não foi uma decisão consciente no início, simplesmente não aconteceu. Cresci com valores muito tradicionais da minha mãe. Estudei em colégio de freiras com bolsa de estudos. Depois a dança ocupou todo o meu tempo. Ela fez uma pausa. E com o passar dos anos, tornou-se uma escolha. Decidi que seria com alguém especial, em um momento especial. Ricardo se sentou ao lado dela processando a informação. Em seus 35 anos, relacionamentos para ele sempre haviam sido físicos, convenientes, raramente emocionais. A ideia de alguém esperar por algo especial parecia quase ingênua em seu mundo. «E você acha que este é o momento? Que eu sou essa pessoa?» perguntou, genuinamente curioso. Camila o estudou por alguns instantes. «Não sei», respondeu honestamente. «Sinto algo por você que não senti antes, mas também tenho medo de me arrepender de ser apenas mais uma conquista para um homem acostumado a ter tudo o que quer». Suas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Era exatamente o que ele havia pensado inicialmente, que Camila seria uma aventura interessante, diferente, até exótica em sua simplicidade. Mas em algum momento durante aqueles dias, algo havia mudado. «Eu respeito sua decisão», disse finalmente, tomando as mãos dela nas suas. «Podemos ir no seu ritmo, sem pressão. Você está desapontado», não era uma pergunta. «Estou...» Ele buscou a palavra certa, recalibrando expectativas. «Mas não desapontado com você. Nunca». Camila sorriu, um sorriso tímido que iluminou seu rosto. «Podemos apenas dormir juntos hoje? Só dormir, quero dizer». «Claro», respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Deitaram-se lado a lado, inicialmente com certa distância entre eles. Gradualmente, Camila se aproximou, encaixando-se contra o peito de Ricardo, que envolveu-a com um braço, sentindo o perfume suave de seus cabelos. Era estranhamente confortável, aquela intimidade sem sexo, aquela conexão que não dependia do físico. «Ricardo!» murmurou Camila já sonolenta.
Sim? Obrigada por não rir de mim. Ele beijou o topo de sua cabeça suavemente. Obrigado por confiar em mim. Enquanto Camila adormecia em seus braços, Ricardo permaneceu acordado, contemplando o teto. Algo estava acontecendo dentro dele, algo que não conseguia controlar ou racionalizar. A mulher dormindo ao seu lado, com sua honestidade desarmante e valores que ele havia esquecido que existiam, estava desafiando tudo o que ele acreditava sobre relacionamentos, sobre conexões humanas, sobre si mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Mendes, o homem que sempre sabia o próximo movimento, o próximo negócio, a próxima conquista, não tinha ideia do que fazer a seguir. E mais surpreendente ainda, não se importava. Queria apenas estar ali, naquele momento, sentindo o calor de Camila contra seu corpo e a estranha paz que ela havia trazido para sua vida caótica e vazia. O domingo amanheceu ensolarado, com o céu azul cobalto contrastando com o verde intenso da Mata Atlântica. Ricardo acordou primeiro, observando Camila que ainda dormia pacificamente ao seu lado. Seus cabelos espalhados pelo travesseiro, a respiração suave, o contorno delicado de seus ombros expostos pela camiseta larga que ela havia vestido para dormir. Tudo nela parecia transmitir uma serenidade que ele raramente encontrava. Com cuidado para não acordá-la, Ricardo levantou-se e foi até a varanda. O mar estava calmo, quase sem ondas, refletindo o céu como um espelho gigante. Sentou-se numa das espreguiçadeiras, perdido em pensamentos conflitantes. Parte dele, a parte que havia construído um império baseado em cálculos frios e decisões pragmáticas, dizia que deveria encerrar aquilo antes que se complicasse ainda mais. Camila era virgem, provavelmente romântica. Certamente esperava algo que ele nunca havia oferecido a ninguém. Um relacionamento real, com compromisso e vulnerabilidade. A outra parte, uma voz que ele mal reconhecia como sua, sussurrava que talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que estava faltando em sua vida vazia de conexões genuínas. Bom dia. A voz de Camila interrompeu seus pensamentos. Ela estava parada na porta da varanda, os cabelos ainda despenteados do sono, um sorriso tímido nos lábios. Bom dia, respondeu Ricardo, surpreso com o calor que sentiu no peito ao vê-la. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, ela admitiu, sentando-se na espreguiçadeira ao lado da dele. Obrigada por... Você sabe. Por não pressionar, ele completou, estendendo a mão para pegar a dela. Eu é que agradeço pela honestidade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o mar e sentindo a brisa matinal. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos com palavras. O que está pensando? Perguntou Camila finalmente. Ricardo hesitou. Mentir seria fácil, dizer algo leve e descontraído para manter o clima agradável. Mas algo na presença dela exigia a verdade. Estou pensando que não sei o que estamos fazendo, admitiu. Você e eu somos de mundos completamente diferentes. Tenho uma vida complicada, Camila, com métodos e escolhas que você provavelmente não aprovaria. Você acha que eu sou ingênua? Perguntou ela, um leve tom de desafio em sua voz. Não ingênua, íntegra. E isso é raro no mundo onde vivo. Camila virou-se para encará-lo diretamente. Ricardo, ser virgem não me torna inocente ou incapaz de entender complexidades. Cresci na periferia. Vi coisas que pessoas do seu mundo só conhecem através de noticiários. Faço escolhas diferentes, mas não por ignorância. A força em sua voz o surpreendeu. Havia uma maturidade ali que ultrapassava a mera experiência sexual. Você está certo sobre sermos de mundos diferentes, continuou ela. Mas talvez seja exatamente por isso que nos encontramos. Talvez precisemos aprender um com o outro. O café da manhã foi servido na varanda por Sr. Antônio. Frutas frescas, pães artesanais, café da região. Conversaram sobre planos para o dia, uma trilha até uma praia isolada, talvez um mergulho em águas cristalinas. Tenho uma reunião por vídeo às 11 horas, lembrou Ricardo consultando o relógio. Não posso adiar esta, mas deve ser rápida. Negócios não param nem no paraíso, brincou Camila. Especialmente no paraíso. É onde os melhores negócios acontecem, respondeu ele com um sorriso enigmático.
Enquanto Ricardo participava da reunião em seu escritório improvisado, Camila explorou a propriedade. Caminhou pela praia privativa, coletando conchas e observando pequenos caranguejos que corriam entre as pedras. Encontrou uma pequena biblioteca no segundo andar da casa, com livros que variavam de clássicos da literatura brasileira a volumes sobre arquitetura e arte moderna. Estava folheando uma biografia de Lina Bobardi quando ouviu a voz de Ricardo, aparentemente ainda em sua reunião. O tom era completamente diferente do que ela conhecia. Frio, cortante, quase cruel. Não me importa o que prometeram a eles. Se não saírem até quarta-feira, use a reintegração. Sim, com força policial se necessário. Uma pausa. Felipe, entenda uma coisa. Aquele terreno vale milhões agora que a prefeitura aprovou o novo plano diretor. Não vamos perder tempo com meia dúzia de famílias que nem deveriam estar lá. Ofereça o mínimo de indenização e ponto final. Camila congelou, o livro ainda aberto em suas mãos. Aquela voz não pertencia ao Ricardo que havia conhecido nos últimos dias. O homem atencioso que respeitara seus limites, que se maravilhara com sua paixão pela dança, que parecia genuinamente interessado em seu projeto social. Silenciosamente, voltou para a varanda, tentando processar o que havia ouvido. Minutos depois, Ricardo apareceu, o sorriso de volta ao rosto como se nada tivesse acontecido. Desculpe a demora. Pronta para nossa aventura? Camila assentiu, sentindo um nó na garganta. Durante a trilha pela mata fechada, manteve-se mais quieta que o habitual, respondendo com monossílabos às tentativas de Ricardo de manter uma conversa. Algo errado? Perguntou ele finalmente, quando pararam para descansar em uma clareira com vista para o oceano. Camila respirou fundo. Ouvi parte da sua reunião. O rosto de Ricardo endureceu instantaneamente. Não deveria ficar escutando conversas privadas. Não foi intencional. Estava na biblioteca e você estava falando alto. Ela o encarou. Você está despejando famílias? Estou removendo ocupantes ilegais de uma propriedade privada, corrigiu ele, o tom empresarial de volta. É diferente. São pessoas, Ricardo, famílias com crianças, provavelmente. São invasores. A Mendes comprou aquele terreno há anos, com documentação perfeita. Não é minha culpa se pessoas decidiram construir barracos lá sem permissão. A frieza em sua voz fez Camila dar um passo para trás. E você simplesmente os joga na rua? Sem se importar para onde vão? Oferecemos indenização, mais do que a maioria dos proprietários faria. O mínimo de indenização foi o que ouvi você dizer. Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Você não entende como funciona o mundo real, Camila. Há regras, há leis de propriedade. Não posso simplesmente abrir mão de milhões porque algumas pessoas decidiram ocupar um terreno que não lhes pertence. O mundo real? Ela repetiu indignada. Você acha que eu não conheço o mundo real? Eu trabalho com crianças cujas famílias foram despejadas por homens como você. Crianças que perderam suas escolas, seus amigos, toda a estabilidade que tinham, porque algum empresário decidiu que o terreno onde viviam valia mais que suas vidas. Não é pessoal, é negócio, insistiu Ricardo, seu tom agora defensivo. É sempre pessoal para quem está do outro lado, rebateu Camila, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Achei que você fosse diferente, que por trás daquela fachada de empresário implacável houvesse alguém que se importasse. Mas você é exatamente o que aparenta ser nos seus anúncios de empreendimentos de luxo. As palavras dela atingiram Ricardo como um tapa. Era a primeira vez em anos que alguém o criticava tão diretamente, tão honestamente. Você não me conhece o suficiente para me julgar, disse ele, a voz baixa e controlada. Talvez não, concordou Camila. Mas conheço o suficiente para saber que não quero fazer parte disso. O restante da trilha foi percorrido em silêncio tenso. A praia isolada que deveriam visitar, que teria sido um cenário romântico em outras circunstâncias, agora parecia apenas um lembrete da distância entre eles. De volta à casa, Camila começou a arrumar suas coisas. O que está fazendo? Perguntou Ricardo, parado à porta do quarto. Vou embora. Peço um táxi até a balsa e de lá para São Paulo. Não seja ridícula. Ainda é domingo, combinamos voltar amanhã. Não posso ficar aqui fingindo que está tudo bem quando claramente não está. Ela fechou a mochila com um movimento brusco.
Você tem suas prioridades, Ricardo, e eu tenho as minhas. São incompatíveis. Ele a observou por um momento. Uma batalha interna claramente visível em seu rosto. Finalmente, suspirou. Pelo menos me deixe levar você até a balsa, ofereceu, num tom mais suave. E conversamos no caminho. No trajeto até o terminal da balsa, o silêncio prevaleceu inicialmente. Foi Ricardo quem finalmente o quebrou. Você está certa, admitiu, surpreendendo Camila. Sou exatamente o que você disse. Construí minha fortuna fazendo coisas que muitos considerariam moralmente questionáveis. Não me orgulho de tudo, mas também não me arrependo. É o jogo que aprendi a jogar. Não é um jogo quando vidas reais estão envolvidas, respondeu Camila suavemente. Eu sei. Ele fez uma pausa. Mas também sei que algo mudou desde que conheci você. Pela primeira vez em muito tempo, questionei minhas escolhas. Questionei o homem que me tornei. Camila o estudou, procurando sinais de manipulação, mas o que viu foi apenas vulnerabilidade genuína. Um final de semana não muda uma vida inteira de hábitos, Ricardo. Não, ele concordou, mas pode ser um começo. A balsa estava chegando quando eles estacionaram. Camila hesitou antes de sair do carro. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. E você também. Ricardo assentiu, embora a decepção fosse visível em seus olhos. Vou respeitar isso, mas quero que saiba que o que aconteceu entre nós foi especial para mim, mais do que você imagina. Camila permitiu-se um pequeno sorriso triste. Para mim também. É por isso que dói tanto descobrir que talvez tenhamos nos iludido. Ela saiu do carro, recusando a oferta de Ricardo para carregar sua mochila. Antes de se afastar em direção à fila de pedestres, virou-se uma última vez. Aquelas famílias, Ricardo. Pense nelas como pessoas reais, não como obstáculos. É só isso que peço. E assim, ela se afastou, deixando para trás um Ricardo mais conflituoso e solitário do que jamais havia se sentido. A semana que se seguiu foi um borrão para Ricardo. Mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade, como se as longas horas no escritório pudessem apagar as lembranças de Ilhabela. Reuniões, contratos, negociações. Manteve-se ocupado do amanhecer até altas horas da noite. Mas nos raros momentos de silêncio, o rosto de Camila aparecia em sua mente, junto com suas palavras incisivas. Na sexta-feira, sentado em seu escritório no último andar do edifício da Mendes Incorporações, Ricardo encarava sem ver a vista panorâmica de São Paulo. À sua frente, sobre a mesa de vidro, estava o processo de reintegração de posse do terreno na Zona Leste, o mesmo que havia mencionado durante a reunião virtual em Ilhabela. Felipe, seu assistente, entrou na sala com mais documentos para assinar. Temos o aval da Justiça para a reintegração na terça-feira, informou, colocando os papéis sobre a mesa. A polícia já confirmou o apoio. Serão 14 famílias removidas. Ricardo pegou o documento, sentindo um peso incomum no peito. 14 famílias? Pensei que eram 6. Aumentou nas últimas semanas. Sabe como é, corre a notícia que vai haver reintegração e eles tentam ocupar mais espaço esperando receber indenização. A frieza pragmática na voz de Felipe, uma frieza que ele próprio havia cultivado em sua equipe, de repente pareceu-lhe perturbadora. Há crianças? Perguntou, surpreendendo tanto a Felipe quanto a si mesmo. Não levantamos esse tipo de informação, chefe. Não é relevante para o processo. Não é relevante. As palavras ecoaram em sua mente junto com a voz indignada de Camila. São pessoas, Ricardo. Famílias com crianças, provavelmente. Quero ir até lá, decidiu subitamente levantando-se. Hoje? Ao terreno? Mas por quê? Felipe parecia genuinamente confuso. Quero ver com meus próprios olhos, antes de assinar a ordem final. Meia hora depois, o motorista estacionava a Mercedes em uma rua de terra na periferia da Zona Leste. Ricardo havia dispensado a presença de seguranças, apesar dos protestos de Felipe, e viera apenas com Paulo, seu motorista de confiança há anos. Tem certeza de que quer fazer isso, doutor? Perguntou Paulo, visivelmente desconfortável com o ambiente. Este lugar não é seguro para alguém como o senhor. Espere no carro, instruiu Ricardo. Não vou demorar. O terreno da Mendes era extenso, cerca de 4 hectares que haviam sido comprados anos antes como investimento de longo prazo. Nos últimos 2 anos, ocupações haviam começado a surgir em uma das extremidades.
Primeiro barracos improvisados, depois pequenas construções de alvenaria. Ricardo caminhou pela área, ignorando os olhares curiosos e desconfiados dos moradores. Viu crianças brincando em um pequeno campo de terra batida, mulheres estendendo roupas em varais improvisados, um senhor idoso sentado à porta de sua casa modesta. Em um pequeno comércio improvisado, parou para comprar uma garrafa de água. A vendedora, uma senhora de meia idade com olhos cansados, sorriu ao entregar seu troco. "O senhor não é daqui", observou ela. "Não", admitiu Ricardo. "Estou apenas conhecendo a área. É assistente social. Já vieram alguns aqui por causa da reintegração." Ricardo hesitou. "Algo assim", respondeu vagamente. "Vocês sabem da reintegração, então?" A mulher suspirou, assentindo. "Todo mundo sabe. Estamos tentando negociar mais tempo, mas dizem que o dono é um ricaço que nem quer saber. Mendes, o nome. Tem vários prédios pela cidade." Ricardo sentiu o estômago afundar. "E para onde vocês vão?" "Alguns têm família em outros bairros. Outros, como eu, não têm para onde ir. A indenização que ofereceram não paga nem 3 meses de aluguel em lugar nenhum de São Paulo." Ela enxugou as mãos no avental. "Meu neto estuda aqui perto. Se formos embora, ele perde o ano escolar." Ricardo murmurou algo incompreensível e continuou sua caminhada. Em um pequeno descampado, viu um grupo de crianças tendo aula de dança. Aproximou-se, atraído pela familiaridade da cena. Uma jovem voluntária conduzia os movimentos, mas era claramente inexperiente. As crianças, entre 8 e 12 anos, pareciam fascinadas apesar da simplicidade da aula. "Vocês são de algum projeto social?" perguntou Ricardo a uma menina que observava à margem. "Projeto Asas do Futuro", respondeu ela orgulhosamente. "Eu faço aula na sede, mas a professora Camila manda voluntários aqui toda semana porque é longe para a gente ir até lá." O nome atingiu Ricardo como um raio. "Camila Rodrigues? Conhece ela?" A menina sorriu. "Ela é demais. Quando crescer, quero ser que nem ela." Ricardo observou a aula por mais alguns minutos, a mente processando uma tempestade de pensamentos. Não era coincidência. Camila havia menciona do que seu instituto atendia crianças de várias comunidades, incluindo algumas em situação vulnerável. Ele nunca havia feito a conexão que poderiam ser as mesmas famílias que ele estava prestes a despejar. De volta ao escritório, Ricardo trancou-se em sua sala, ignorando e-mails pendentes e ligações. Passou horas revendo documentos, fazendo cálculos, consultando plantas e projetos alternativos para o terreno. Já passava das 22 horas, quando finalmente chamou Felipe. "Cancele a reintegração", ordenou para choque de seu assistente. "Cancelar? Mas, chefe, já temos tudo aprovado, a polícia agendada, os custos." "Cancele", repetiu Ricardo firmemente, "e agende uma reunião com a Associação de Moradores da Ocupação para segunda-feira. Vamos propor um acordo diferente." "Que tipo de acordo?" Felipe parecia completamente perdido. "Um onde todos saiam ganhando", respondeu Ricardo, uma nova determinação em sua voz. "E entre em contato com o Instituto Asas do Futuro. Quero marcar uma reunião com a diretora, Camila Rodrigues." No sábado pela manhã, enquanto a maioria dos executivos de seu nível descansava em casas de campo ou clubes exclusivos, Ricardo estava novamente no terreno da Zona Leste. Desta vez, não veio discretamente. Chegou com uma equipe de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais contratados às pressas. A notícia de que o dono do terreno estava pessoalmente na ocupação espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, uma pequena multidão de moradores o cercava. Alguns hostis, outros apenas curiosos. "Sei que vocês ouviram sobre a reintegração de posse", começou Ricardo, projetando sua voz treinada em inúmeras apresentações corporativas. "Vim informar que ela foi cancelada." Um murmúrio coletivo de surpresa percorreu a multidão. Uma mulher avançou, aparentemente uma líder comunitária. "E por que deveríamos acreditar? Já tentaram nos enganar antes." "Porque estou aqui pessoalmente", respondeu Ricardo. "E porque quero propor algo diferente. Algo que pode beneficiar todos nós." Durante as 2 horas seguintes, Ricardo explicou seu novo plano. A Mendes Incorporações construiria um empreendimento misto no terreno. Parte comercial, parte residencial de interesse social. As famílias atualmente no local teriam prioridade na aquisição das unidades.
com condições especiais de financiamento. Durante a construção, receberiam auxílio aluguel real, suficiente para permanecerem na região. Além disso, continuou, reservaremos espaço para um centro comunitário, que incluirá uma sede permanente para as aulas do projeto Asas do Futuro. A menção ao projeto causou nova comoção. A líder comunitária estreitou os olhos. Por que essa mudança repentina? O que aconteceu com o ricaço que nem quer saber? Ricardo permitiu-se um sorriso cansado. Digamos que alguém me fez enxergar além dos números em uma planilha. Na segunda-feira, o escritório da Mendes estava em polvorosa com a mudança repentina de planos. Analistas financeiros recalculavam projeções, advogados revisavam contratos, a equipe de marketing já planejava como transformar o projeto em um case de responsabilidade social. No meio dessa agitação, Ricardo recebeu a ligação que esperava com mais ansiedade do que admitiria. Senhor Mendes, aqui é Camila Rodrigues. Recebi o contato de seu assistente sobre uma reunião. A voz dela no telefone causou uma onda de calor em seu peito. Camila, obrigado por retornar. Sim, gostaria de marcar uma reunião, mas não para falar sobre patrocínio para o Instituto. Não, ela soou cautelosa. Estive no terreno na Zona Leste. Vi as aulas que vocês oferecem lá. Ele fez uma pausa. Cancelei a reintegração de posse. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Por quê? Perguntou ela finalmente, a voz suave, mas intensa. Porque você estava certa, admitiu Ricardo. São pessoas, não obstáculos. E porque percebi que posso fazer negócios de um jeito diferente. Um jeito que não me faça sentir vazio no final do dia. Outro silêncio, mais longo desta vez. Isso não conserta tudo, disse Camila finalmente. Eu sei, concordou Ricardo. É apenas um começo, mas é um começo sincero. A reunião aconteceu no Instituto Asas do Futuro, por insistência de Camila. Ricardo chegou sozinho, sem a habitual comitiva de assistentes e advogados que o acompanhavam em negociações importantes. O pequeno sobrado, pintado de azul e branco, parecia ainda mais modesto em contraste com seu terno italiano impecável. Camila o esperava na pequena sala que servia como escritório administrativo, vestindo jeans simples e uma camiseta com o logo do Instituto. Seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso e não usava maquiagem. Mesmo assim, Ricardo a achou mais bonita do que qualquer outra mulher que já havia conhecido. Obrigada por vir até aqui, ela disse formalmente, indicando uma cadeira simples à sua frente. Obrigado por aceitar me ver, respondeu Ricardo, tentando ignorar o nervosismo incomum que sentia. Para um homem acostumado a negociar milhões sem piscar, aquela conversa com uma professora de dança o deixava desconfortavelmente vulnerável. Camila abriu uma pasta com documentos. Seu assistente mencionou um projeto habitacional misto no terreno da Zona Leste e uma possível parceria com o Instituto. Sim, Ricardo assentiu, percebendo que ela estava mantendo a conversa estritamente profissional. Redesenhamos completamente o projeto original. Ao invés de um condomínio de luxo isolado, faremos um empreendimento que integra a habitação popular, espaços comerciais para pequenos empreendedores locais e um centro comunitário. Ele estendeu as plantas preliminares sobre a mesa. Camila as examinou com atenção, a expressão neutra. E qual seria o papel do Instituto nesse projeto? Gostaríamos de destinar parte do centro comunitário para uma filial permanente do Asas do Futuro. Salas adequadas para aulas de dança, vestiários, um pequeno auditório para apresentações. Tudo com equipamento profissional, do mesmo padrão que usaríamos em qualquer outro empreendimento nosso. Os olhos de Camila se arregalaram levemente, mas ela rapidamente retomou a compostura. Parece ambicioso e generoso demais para ser verdade, comentou, uma ponta de ceticismo em sua voz. O que a Mendes ganha com isso? Ricardo respirou fundo. Em qualquer outra situação, teria respondido com o discurso ensaiado sobre responsabilidade social corporativa, valor da marca e os benefícios fiscais. Mas com Camila, sentiu que precisava da verdade crua. Marketing social para começar. Um case que nos posiciona como empresa responsável em um mercado cada vez mais atento a essas questões. Benefícios fiscais consideráveis. E, honestamente, uma forma de me sentir menos como um vilão. A honestidade pareceu surpreendê-la. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios.
Pelo menos você é honesto sobre seus motivos. Estou tentando ser, respondeu ele, sustentando seu olhar. Mas há algo mais, Camila. Algo que não planejei e que meus acionistas definitivamente não aprovaram. O quê? Quero fazer isso porque é importante para você. E você se tornou importante para mim. As palavras pairaram entre eles, carregadas de vulnerabilidade que Ricardo raramente permitia a si mesmo. Camila baixou os olhos, visivelmente tentando manter a distância emocional que havia estabelecido. Ricardo, não podemos misturar as coisas. Se este projeto realmente beneficia a comunidade e nossos alunos, estou interessada profissionalmente. Mas o que aconteceu em Ilhabela foi real, ele completou, pelo menos para mim, e sei que estou te dando todos os motivos para duvidar, aparecendo com um projeto milionário logo depois de você me criticar. Parece manipulação, parece que estou tentando te comprar. E não está? A pergunta direta o atingiu como um soco. Qualquer outra pessoa teria sido mais diplomática. Não, respondeu firmemente. O projeto acontecerá independentemente de nós. Já está em andamento, com ou sem o Instituto, com ou sem você na minha vida. Ellie se levantou, caminhando até a pequena janela que dava para o pátio, onde algumas meninas praticavam passos de balete. Mas seria mentira dizer que você não mudou algo em mim, Camila. Em uma semana você me fez questionar mais minhas escolhas do que qualquer pessoa nos últimos 15 anos. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, Camila se levantou. Gostaria de ver a comunidade na Zona Leste, conversar com os moradores, entender o projeto no local. Se for realmente benéfico, como você diz, o Instituto tem interesse. Claro, concordou Ricardo prontamente. Podemos ir quando quiser. E quanto a nós, ela continuou, sua voz mais suave. Preciso de tempo, Ricardo. Você é complicado e assustador. Assustador? Ele não pôde evitar um pequeno sorriso. Sim, assustador. Tem um poder que nunca experimentei. Vive em um mundo que nem compreendo completamente. Que acabou de mudar um projeto milionário por minha causa. Isso é assustador. Ricardo sentiu um impulso quase irresistível de tocá-la, mas conteve-se. Tempo é algo que posso oferecer, disse simplesmente. Mas quero que saiba que estou falando sério, Camila. Sobre o projeto, sobre mudar a forma como faço negócios. E sobre você. Nas semanas seguintes, o projeto na Zona Leste avançou com uma velocidade incomum para os padrões burocráticos brasileiros. A equipe da Mendes trabalhou diretamente com a Associação de Moradores e diversos voluntários do Instituto Asas do Futuro para desenvolver um plano que realmente atendesse às necessidades da comunidade. Ricardo, para choque de seus executivos, estava pessoalmente envolvido em cada etapa. Visitava regularmente o terreno, conhecia moradores pelo nome, participava de reuniões comunitárias que frequentemente se estendiam até tarde da noite. Em uma dessas noites, após uma reunião particularmente produtiva, Ricardo encontrou Camila sentada sozinha nos degraus de uma pequena igreja próxima ao terreno. A lua cheia iluminava seu rosto pensativo. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, já afrouxando a gravata após o longo dia. Camila assentiu, movendo-se ligeiramente para abrir espaço. Ricardo sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. "Você me surpreendeu hoje", comentou ela. "Nunca imaginei ver um CEO de uma incorporadora negociando o tamanho das janelas dos apartamentos diretamente com as famílias que vão morar neles." Ricardo riu. "Meus arquitetos estão à beira de um colapso nervoso, mas tem sido gratificante, de uma forma que fechamentos de contratos milionários nunca foram." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento da rua. Trabalhadores voltando para casa, crianças ainda brincando nas calçadas, o ritmo diferente da periferia que Ricardo começava a compreender. "Como está sua mãe?" perguntou ele, lembrando-se que Camila havia mencionado que ela não estava bem. "Melhor. O novo tratamento está funcionando." Ela o olhou com curiosidade. "Como você soube que ela estava doente?" "Você mencionou em Ilhabela que tinha responsabilidades, por isso não seguiu carreira como bailarina profissional." Camila pareceu surpresa que ele se lembrasse desse detalhe. "Sim, ela precisava de alguém,
E depois o instituto se tornou minha vida. Você não se arrepende da escolha que fez? Ela refletiu por um momento. Às vezes me pergunto como teria sido, mas não me arrependo. Encontrei outro tipo de realização. Fez uma pausa. E você? Se arrepende de algo? Foi a vez de Ricardo refletir. De muitas coisas. Negócios que fiz sem considerar o impacto nas pessoas. Relacionamentos que tratei como transações. Anos focados apenas em acumular mais, sem questionar o propósito. A honestidade crua em sua voz surpreendeu a ambos. Mas você está mudando isso agora, observou Camila. Estou tentando, ele corrigiu. Um passo de cada vez. Instintivamente ele estendeu a mão, tocando os dedos dela levemente. Para sua surpresa, Camila não se afastou. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos aos dele. Ainda estou assustada, confessou ela num sussurro. Eu também, admitiu Ricardo. Nunca senti isso antes. Ela se virou para encará-lo. O que exatamente? Essa sensação de que finalmente encontrei algo real. Algo que o dinheiro não pode comprar ou substituir. Camila sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto na penumbra da noite. Lentamente, inclinou-se na direção dele. O beijo foi suave, hesitante, como um recomeço. Ao se separarem, Ricardo manteve a testa encostada na dela. Eu vou no seu ritmo, prometeu. Sem pressão, sem expectativas. Sem expectativas nenhuma? Ela provocou, um brilho maroto em seus olhos. Bem, talvez algumas, ele sorriu. Mas agora sabemos onde estamos pisando. Olhos abertos, sem ilusões. Sem ilusões, ela concordou. Apenas duas pessoas muito diferentes, tentando encontrar um caminho juntas. 6 meses depois, o projeto da Zona Leste estava em pleno andamento. O que antes era uma ocupação precária, agora era um grande canteiro de obras, com as fundações dos primeiros edifícios já visíveis. Um grande painel na entrada mostrava o projeto completo: edifícios residenciais de médio porte, áreas comerciais integradas e, destacado em azul e branco, o novo Centro Cultural Asas do Futuro. Era um sábado ensolarado e Ricardo caminhava pelo canteiro acompanhado por engenheiros e representantes da comunidade. Usava jeans e camisa social simples sem gravata, um visual que teria sido impensável para ele um ano antes. Seus executivos ainda estranhavam essa nova versão do chefe, menos preocupado com a aparência de poder e mais focado em resultados concretos. As obras da primeira fase estão adiantadas, explicava o engenheiro-chefe, consultando plantas e cronogramas. Se continuarmos nesse ritmo, as primeiras famílias poderão se mudar em 8 meses. E o Centro Cultural? Perguntou Ricardo, olhando para a área ainda não iniciada. Começamos as fundações no próximo mês. A estrutura é mais complexa pelos requisitos acústicos e o palco retrátil, mas ainda estamos dentro do cronograma. Ricardo assentiu satisfeito. Aquele projeto havia se tornado quase uma obsessão pessoal, não apenas pelo que significava para sua relação com Camila, mas pelo que representava em sua transformação como empresário e como homem. Após a reunião, dirigiu seu próprio carro, algo que raramente fazia antes, até o Instituto Asas do Futuro. Era dia de apresentação semestral, um evento simples, mas significativo para os alunos e suas famílias. O pequeno pátio do instituto havia sido transformado em um teatro improvisado, com cadeiras dobráveis dispostas em semicírculo e um palco demarcado no chão. Ricardo reconheceu muitos rostos da comunidade da Zona Leste entre o público. Aceitou sorrisos e acenos com naturalidade, algo que ainda o surpreendia, como havia passado de o ricaço insensível para alguém que as pessoas realmente pareciam apreciar. Sentou-se na última fileira, preferindo não chamar atenção. As luzes se apagaram e a apresentação começou. Primeiro os pequenos em uma coreografia simples, mas encantadora de balé clássico. Depois os adolescentes, com uma performance de dança contemporânea que falava sobre pertencimento e comunidade. No último número, para surpresa de Ricardo, Camila entrou no palco. Ela raramente se apresentava, dedicando-se mais ao ensino do que à performance. Vestia uma túnica simples em tons terrosos, os cabelos soltos emoldurando seu rosto concentrado. A música começou, uma composição instrumental brasileira, e Camila começou a se mover. Ricardo ficou hipnotizado.
Em todos aqueles meses, nunca a tinha visto dançar de verdade. Seu corpo contava uma história de luta, de superação, de encontro. Cada movimento era preciso, mas ao mesmo tempo fluido, como se ela fosse água ou vento. Havia uma força em sua fragilidade aparente, uma segurança em sua vulnerabilidade que o comoveu profundamente. Quando a apresentação terminou, o público irrompeu em aplausos entusiasmados. Ricardo se levantou como todos os outros, com lágrimas nos olhos que nem tentou esconder. Após os agradecimentos finais, e enquanto as famílias se dispersavam, ele encontrou Camila cercada por alunos animados e pais agradecidos. Esperou pacientemente sua vez, observando como ela interagia com cada pessoa. Presente, atenta, genuinamente interessada. Você veio. Ela sorriu ao vê-lo, os olhos ainda brilhando da adrenalina da apresentação. Não perderia por nada, respondeu, entregando-lhe um pequeno buquê de flores silvestres que havia comprado no caminho. Você foi extraordinária. Camila corou levemente aceitando as flores. Obrigada, fazia tempo que não dançava para um público. Devia fazer mais vezes. Tem um dom que merece ser compartilhado. Talvez no novo centro cultural. Ela sorriu. Estive pensando em criar um grupo profissional com bailarinos da comunidade, algo entre o clássico e o contemporâneo, com nossa identidade própria. Acho uma ideia brilhante. Ricardo a abraçou pela cintura, beijando-a suavemente. Nos últimos meses, seu relacionamento havia evoluído com uma naturalidade que surpreendia a ambos. As diferenças permaneciam, mas agora eram fonte de aprendizado mútuo, em vez de obstáculos. Mais tarde, caminhavam de mãos dadas por uma praça próxima ao instituto. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados, que raramente eram apreciados entre os arranha-céus do centro financeiro. Tenho uma proposta para você, disse Ricardo parando sob a sombra de uma árvore antiga. Outra? Camila sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado com uma proposta para Ilhabela. Um pouco diferente desta vez. Ele parecia estranhamente nervoso. Algo raro no sempre confiante empresário. Estive pensando no nosso futuro. Nosso futuro? Ela repetiu, sentindo o coração acelerar. Sei que somos diferentes em muitos aspectos. Venho de um mundo que você criticava, com razão. Ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor, um empresário mais consciente. Ele segurou as duas mãos dela nas suas. Mas uma coisa eu sei com certeza. Nunca fui tão feliz quanto nesses meses com você. Ricardo, não é um pedido formal de casamento. Ele esclareceu rapidamente. Sei que ainda é cedo para isso, é mais um compromisso de intenções. Camila não pôde evitar uma risada. Você realmente não consegue deixar de falar como um empresário, não é? Ricardo sorriu, reconhecendo a verdade na provocação. Velhos hábitos. O que estou tentando dizer é, quero construir algo real com você, Camila. Algo que dure, que cresça, que nos transforme aos dois em pessoas melhores. Ela o estudou por um momento, seus olhos castanhos buscando algo nos dele. O que encontrou pareceu satisfazê-la. Também quero isso, respondeu simplesmente. Mas tenho condições. Já esperava por isso, ele sorriu. Quais são? Primeiro, mantemos nossas identidades profissionais separadas. Apoio mútuo, mas independência. O Instituto continua sendo meu projeto, conduzido à minha maneira. Justo, concordou Ricardo. O que mais? Segundo, continue mudando seus negócios. Não apenas este projeto, mas todos. Sei que há limites no mundo corporativo, mas quero que você realmente cumpra essa promessa de uma nova forma de fazer as coisas. Ricardo assentiu seriamente. Já comecei. Reestruturei nosso departamento de responsabilidade social. Contratei consultores em habitação popular. Estamos revisando todos os projetos em andamento. Não é perfeito, mas é um caminho. E terceiro, Camila fez uma pausa, um leve rubor colorindo suas bochechas. Quando eu estiver pronta, quando nós estivermos prontos, quero que seja especial, como sempre imaginei. Ricardo entendeu imediatamente ao que ela se referia. Em todos aqueles meses, haviam mantido a intimidade física dentro de certos limites, respeitando a decisão de Camila de esperar pelo momento certo. Será como você quiser, prometeu, puxando-a para mais perto. Sem pressa, sem pressão. O tempo todo que precisarmos.
Camila sorriu envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Quem diria que aquele empresário arrogante no evento beneficente seria capaz de tanta paciência? Quem diria que aquela professora de dança teimosa seria capaz de transformar completamente a vida de um homem? Ele rebateu, encostando sua testa na dela. O beijo que compartilharam foi uma promessa silenciosa, de crescimento conjunto, de aceitação mútua, de um amor que não apagava as diferenças, mas encontrava força nelas. Enquanto voltavam para o carro de mãos dadas, Ricardo refletiu sobre a jornada improvável que os havia trazido até ali. De um encontro casual nascido de intenções superficiais a uma conexão profunda que o havia feito redescobrir partes de si mesmo que julgava perdidas. Camila o havia desafiado, confrontado e inspirado a ser melhor, não com cobranças ou ultimatos, mas simplesmente por ser quem era. E no processo, ele havia encontrado algo que seu dinheiro e poder nunca puderam comprar, um propósito maior que si mesmo, um amor baseado em respeito mútuo e a certeza de que ainda tinha muito a aprender e a dar. Aquela noite em Ilhabela, quando Camila revelou ser virgem, havia sido apenas o começo de uma revelação muito maior, a de que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias ou nos empreendimentos de luxo, mas na autenticidade das conexões humanas, em como tratamos uns aos outros, em como escolhemos viver nossas vidas. Enquanto o sol se punha completamente sobre a cidade que ambos amavam de formas diferentes, Ricardo soube com certeza que este não era o final de sua história com Camila. Era apenas o primeiro capítulo de uma jornada que prometia ser a mais significativa e transformadora de sua vida.